coração da Zona Norte de São Paulo, entre ruas comuns e sonhos grandiosos, nasceu uma história que só a paixão pelo samba poderia escrever. O Samba da Rosa é mais do que um grupo, é uma família que se encontrou na batida do pandeiro e no acorde do cavaquinho. Hoje é um símbolo de perseverança e paixão, uma prova de que, quando o samba fala mais alto, ele tem o poder de transformar vidas e unir pessoas. Mais do que música, o Samba da Rosa é uma história de amor ao que é coletivo, da força que vem da amizade e de um sonho que se tornou realidade. A energia para transformar encontros despretensiosos em uma jornada inesquecível em família. Desde que eu me lembre, assim, me conheço por gente, eu sempre ouvi samba, né? Os meus pais, né, principalmente a minha mãe, sempre ouviam muito samba dentro de casa ali. Então tinha aqueles LPs, né, bolachão, na época que eu era bem menino mesmo. CD, fita cassete, tudo mais, rádio. Aí a questão que me levou também a gostar desse ritmo a tocar samba, né? Que eu me lembro, assim, dentro da minha própria família, a primeira roda de samba que eu lembro foi no quintal da minha avó paterna, né? Que a família do meu pai é do Rio de Janeiro e da minha mãe é aqui de São Paulo. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Eu devia ter uns 5 anos. E eu lembro que lá no quintal vi aquela roda de samba meio que sem entender, mas gostando, né? Deixaram um cavaquinho lá do lado solto. Eu fui lá de curioso mexer, né? Que eu já gostei do instrumento. Fiquei com uma bolha enorme no dedo. Dali tomei uma bronquinha também, né? Mas ali eu já me apaixonei pelo samba e pelo instrumento também. Então o contato com o samba foi escutando meu pai, tendo aula de cavaco e consecutivamente treinando em casa, que aí eu fui escutando as músicas que ele ensaiava, que eram as músicas de samba, que são da época dele. Meu marido fazia aula de cavaquinho e aí os meninos acabaram se interessando. Depois o Caio acabou indo, ele tocou também cavaquinho, mas acabou indo pro tantã, que eu acho que é o que ele acabou se identificando mais. Meu irmão ele começou a tocar com a gente também. A gente já escutava, eu lembro desde pequeno cantando um pagode, samba ali, Raça Negra, Rádio Popular na época, né? Eu sou de 91, então foi ali mais ou menos, a gente joga 97, 98, 99, mais ou menos ali nessa época. E aí, quando foi mais ou menos não sei o ano, né? Mas meu irmão começou a fazer aula de violão e depois ele começou a aula de cavaquinho. E aí nessa época eu comecei a fazer aula de guitarra e depois fiz um ano só, acabei indo pro banjo, fazer aula de banjo. Com o passar dos anos, fazendo aula, a gente criou um grupo de pagode na época e a gente tocava aí na Zona Norte inteira aí. E era uma época que a gente era sócio de um clube que tinha uma galerinha que também tocava ali, que batucava, então a gente foi, tipo, meio que se introduzindo junto e já foi rolando de fazer, tipo, um pagodinho com a galera, um sambinha ali. Eu cresci no bairro do Imirim, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, pra quem não conhece, é perto da região da Casa Verde ali. Mas particularmente na minha rua, na região da minha rua, casa dos meus pais, na verdade, no final da rua, aquela coisa bem de bairro, tinha um barracão da Camisa Verde e Branco. Então assim, tem histórias que eu ouvi através do meu pai e dos amigos dele. E meu pai é botequeiro. E na esquina da minha casa e alguns botecos da região, meu pai frequenta até hoje e tal, conhece todo mundo e tal, aquela coisa bem de bairro, conhece todo mundo. Essa região era muito influenciada pelo samba, assim, muito. Zeca Pagodinho frequentou lá por causa dessa questão do barracão, tem histórias, né, eu não vi, mas eu já ouvi histórias disso e tal. E aí tinha uns amigos dele que estavam querendo fazer, eu não lembro se eles estavam fazendo, e aí deu problema, ou se eles queriam fazer, e meu pai aquele amor do bêbado, falou, vamos pra minha casa, ele encheu de gente minha casa, e os caras fizeram um sambão na minha casa, sambão de malandro, assim, na minha casa. Eu tinha 11 anos e tocava tudo, e aí eu tive uma certa facilidade, acabei tocando o instrumento meio que no dia. Aí um amigo meu que morava na minha rua, que tinha um pandeiro, falou, mano, fica com o meu aí, velho. Falou, mano, fica aí, se eu for usar, depois eu pego. E acabou ficando comigo por meses, e aí eu fiquei atormentando minha família, tocando pandeiro em casa. Aí quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu um pandeiro de Natal. Aí comecei a tocar na noite, com 17 anos, se eu não me engano, 17 ou 18, eu não lembro agora. E aí pra mim foi uma puta de uma escola. E aí eu fiquei tocando na noite durante alguns anos, aí depois a vida foi levando pro outro lado, enfim, eu comecei a fazer faculdade e tal. Comecei a me dedicar, fazer a faculdade. E a minha história do samba meio que foi desse encontro assim totalmente inesperado da minha casa. Eu tinha na época
13 para 14 anos, a gente já gostava de samba, eu pelo menos sou fanático pelo Corinthians, e o meu pai colocou a gente na escolinha de bateria dos Gaviões. Eu nem lembro se antes disso a gente tinha instrumento em casa, eu acho que não tenho memória de antes disso. Mas em 2002, eu, o Bruno e o Guilherme, né, meus irmãos, a gente ingressou na escolinha de bateria dos Gaviões. O samba, comigo e com os moleques também, há muito tempo atrás, começou na Gaviões da Fiel. Eu desfilava lá, né? E começou tudo lá. Os moleques também, levei eles para desfilar uma vez, eles adoraram. A hora que eles viram a bateria, né? Eles ficaram loucos, né? Pai, quero tocar na bateria. E eu, na época, o Pantinho era o mestre. Pantinho, os moleques iam tocar na bateria. Aí ele falou, na época tinha uma escolinha, né, na Gaviões. Aí chegou uma hora, a gente falou, pai, leva a gente, pô. Aí ele falou, tá bom, vou levar. E ele levou a gente no nosso primeiro desfile, que foi no Carnaval de 2001, ele levou a gente na ala das crianças. E a ala das crianças a gente ficava antes do desfile parado ali, antes de entrar na avenida, e passava a bateria na frente. Quando passou a bateria, o negócio arrepiou tudo, cara. Arrepiou, o olho encheu de lágrima. Um olhou pro outro e falou, caralho. Mas no dia seguinte, pai, a gente quer ir pra bateria. Aí ele levou a gente primeiro para fazer a escolinha de bateria, né? No primeiro ano de escolinha, que foi final de 2001, já preparando para o Carnaval de 2002, a gente já saiu da escolinha e já foi promovido para bateria, né? E a gente já desfilou no primeiro ano, 2002, e foi o ano que os Gaviões foi campeão. E então, cara, para nós, assim, foi um negócio espetacular, né? Eu tinha na época 14 do desfile, o Guilherme tinha 12 anos. A fantasia dele, a gente pegava, tinha que levar na costureira, porque não cabia nele. Ele era muito pequenininho, magrinho. A gente começou a tocar a partir da bateria, né? Então, aí em 2003 desfilamos de novo e os Gaviões foi bicampeão. Aí sim a gente já tinha mais essa questão de tocar mais, de fazer roda de samba e não tocar só escola de samba. Cara, desde que eu me lembro por gente, assim, eu ia nos sítios do meu tio, né, que sempre tinha muita gente, meus tios, meus primos, somos em muitos primos. Na verdade, meus primos tocavam na Gaviões desde pequeno, tocava na bateria da Gaviões e junto com isso veio as rodas de samba em família. Também o meu outro tio toca com Ica, e aí junto com isso eu era pequeno e aí eu me envolvi nesse meio e comecei a tocar junto com eles. Aprender e comecei a tocar mais futuramente. Na minha família, assim, todo mundo sempre gostou, mas a minha família é de roqueiro. O samba mesmo, aí foi mais... Acho que afinidade musical, sempre gostei, assim, sempre gostei da energia de samba mesmo. E o meu parceiro, né, meu companheiro Bruno, a gente tá junto já há muitos anos e a gente sempre, assim, gostou de frequentar, então era uma cultura meio familiar, assim, né, dele, dos meus cunhados. E a gente se conhece desde pequeno, né? Então a gente sempre estava junto, ou fazendo uma baguncinha em casa, ou sempre fui aquela que queria participar do negócio. Então, assim, os meninos estavam fazendo som, o que eu vou mais ou menos saber? Assim, meio que foi assim, sabe? Então, daí eu fui lá, peguei o chocalho, alguma coisa que não fosse atrapalhar, né? Assim, porque como eu não sabia tocar nada, nunca tive, né, uma base, assim, de instrumentos... Aí eu comecei a tocar chocalho com eles pra participar mesmo, mas assim, eu sempre participei com a minha voz mais ativa, né, assim. Sempre na vontade de estar ali fazendo um som mesmo, estar participando. O começo, cara, foi assim, somos todos da Zona Norte, então a grande maioria já se conhecia, na verdade, né, de colégio, de amigos em comum, então já sabia quem era o outro, né. Eu, Bruno e Vinícius, que são meus irmãos. Basicamente, assim, foram 2 turmas que alguns membros um conhecia o outro e tal, mas foi a nossa turma dos Rigós, né, que eu, meus 2 irmãos,
o Bruno Guilherme, o João Pedro, que toca pandeiro, que é meu primo, o meu pai e meu tio, né, o Rui e o Wagner. Então, essa turma, a gente já fazia nossos sambas, a gente nunca foi... A gente teve uma época que a gente tocou num barzinho na Vila Madalena, lá um tempinho legal, mas a gente fazia mais essas reuniões, esses sambas em casa e no galpão, que meus irmãos tinham também. A gente fazia 2 eventos lá por ano e aí a gente fazia nossa bagunça e tal. Então tem esse grupo. Aí veio 3 pessoas, assim, fundamentais, né? Pro Samba da Rosa hoje, que é hoje, né? E pra nós, que são eles, o Léozinho. O Léo costuma chamar ele de superintendente, né? Por quê? O Léo, ele não canta, ele não toca, mas o Léo, ele mete o radinho dele no montagem e no evento, segura, ele coordena tudo. Ele é limpeza, segurança. Então, no dia do evento, você só vai ver o Léo assim, blá, 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 andando pra lá e pra cá, ele nem chega perto do palco. Cara, o começo de tudo. Enfim, eu e o Rafa, com um amigo em comum, a gente trabalhava em produção de evento e tal. E aí a gente batia muito papo, né, sobre tudo, serviço e tal. E nessa época eu lembro que eu tava fazendo um mini evento ali, que eu convidava uns amigos. E eu comentava isso com o Rafa, e ele achou legal, e ele falou, pô, quero fazer isso também com os meus amigos, porque a gente faz um samba, toca em vários lugares, vai para um bar, para o outro. É sempre uma frustração. Enfim, ele tava uma época assim de uma transição, né? Porque ele trabalhava com eventos e também trabalhava na formação dele. E aí ele queria migrar para música, sempre foi apaixonado por música e tudo, queria viver da música. O outro é o Rafão. O Rafão, na minha opinião, o melhor pandeiro que eu já escutei tocar é o Rafão. O Rafão tem uma cara de brabão assim, mas não é nada disso. E ele tem, assim, uma coisa que todo o samba, antes de a gente ir pro palco, no camarim, ele junto, o pessoal falou, gente, vamos subir, vamos tocar com alegria. Se errar, a gente acerta, não se preocupa, mas vamos pro samba, vamos se entregar. E dá certo. Foi montando essa turma, assim, que... É lógico, a gente tem as nossas, né, peculiaridades ali, mas eu acho que foi formando dessa forma, eu não conseguiria falar assim, o Samba da Rosa, essa turma que você vê hoje, porque é um processo de 7 anos, né, tirando o que é a história de cada um samba. A gente tá falando de algo, hoje a gente tá em 2023, a gente começou em junho de 2016, e hoje formou essa família que já tem até herdeiros já, galera, é isso, né, o pessoal foi amadurecendo e tal. E aí... O Caio, mano, o Cainho é aquele cara, ele trabalha pra caramba, né? Mas ele é assim, ele tá no evento, aí ele vê uma faixa ali, aí ele fala, não, essa faixa não tá legal aqui. Aí ele mobiliza, né, 3 caras, a escada, tudo, ele pega a faixa, ele põe 1 metrinho pra lá, aí ele vai falar, agora tá bom. Então, mas geralmente dá certo. Um negócio legal, assim, do Samba da Rosa, de falar, eu não lembro de nada muito marcante, assim, porque, cara, é uma galera que se envolveu muito naturalmente. Foi o que eu te falei, a gente fez diversos sambas, diversas pessoas já passaram pela roda e, tipo, foram 2, 3 vezes, mas não ficaram. E essas pessoas que estão até hoje, todas que, tipo, do dia que entraram, cara, os caras não saíram mais. Então, tipo assim, as pessoas são pessoas que fizeram questão de estar lado a lado em todos os momentos. E aí eu conheço o Caio e o Gabriel desde pivetinho, né? O Gabriel que toca violão, o Caio, o do tantã, né? Mas o Gabriel, apesar dele ser um ano mais velho que eu, ele é praticamente meu filho, né? Tudo que ele sabe eu que ensinei, então... E aí, como é que foi, né? O restante dos integrantes eu não conhecia. Cada um estudou num colégio aí da Zona Norte. E aí, basicamente, o que aconteceu? Igual eu, quando era moleque que só queria aprender a tocar um instrumentinho ali, acho que uma pá deles também, né? Eles têm mais influência de família e tudo. Então, na verdade, eu conheci o Rafael Barros, né? Que é o que toca pandeiro com a gente. E através desses churrascos, né, vai fazer um sambinha ali numa festa e tal, e a gente tinha um amigo em comum na música que acabou nos apresentando. E aí, por intermédio dele, eu fui parar no Samba da Rosa, né, ele tinha um projetinho legal lá da gente não tocar em bar, né, fazer o nosso evento e tal.
E aí foi onde eu conheci o restante do pessoal, né? Eu lembro como se fosse ontem, mais ou menos, meu irmão falou, meu, pega o banjo, vamos lá tomar uma cerveja ali no bar ali da Engenheiro. Pelo que você foi, sair. Meu irmão falou, mano, pega o banjo, vamos no da Engenheiro aqui, no... Aí foi ver se a gente ganha uma cerveja pelo menos. E aí a gente foi, chamou alguns meninos que tem hoje. Aí eu já conheci o Alf das antigas, né? Os primeiros integrantes que eu conheci foram o Caio, né? O Gabriel, o Mosquito, são os irmãos. Eu conheci através de um amigo nosso, que é o André, que é o gordo, né? Todo mundo conhece ele como o gordo do churrasco, que ele faz os espetos lá desde o primeiro evento do Samba da Rosa. É ele que tá lá e tá lá até hoje, né? Então ele estudava comigo no mesmo colégio, e aí foi num sítio dele lá em 2006, lá atrás. E os eventos eram uns eventos que eu fazia no meu sítio, assim, mas pra reunir a rapaziada, né? O Alf é meu amigo da escola, ele sempre tinha no sítio lá o samba. O Alf levava o banjo dele, cavaco. O Caio, na época, tocava cavaco também. E aí todo mundo ia, a rapaziada toda ia lá, e aí todo mundo virou amigo. E aí eles tiveram a ideia de fazer aí esse samba. A gente se conheceu ali, tocamos juntos, dali já criamos um contato e sempre quando tinha, depois mais pra frente, né, tinha aniversário de alguém, tinha alguma coisa, um chamava o outro, a gente se reunia e a energia bateu, né? Até que depois lá em 2016, depois de muita coisa que teve, né, a gente tocar assim cada um em um grupo de um lado, 2016 reuniu a turma lá e aí me convidaram para fazer parte do Samba da Rosa. E aí chegou numa época que a gente até convergiu de se ver mais, assim, teve uma época que não só o Gabriel Mosquito, o Caio, mas eu via bastante o Rafa, aparecia sempre atrasado, mas ia. Mas aí, basicamente, a gente começou a ir em boteco, né? Tem uma história curiosa com o Chaves, que é o que toca o cavaco, quando eu era do colégio, um amigo meu chegou no intervalo do colégio e falou, cara, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente tinha uma banda de samba. E o nome da banda chamava Só Alegria. Aí um olhou pra cara do outro, assim, o Chaves não tava, o Chaves nem era do colégio. Um olhou pra cara do outro e falou, porra, vamos. Na época eu sabia tocar um pouco, né? Mas o resto da galera não sabia. A gente falou, pô, beleza, só precisamos saber tocar. E aí um amigo nosso, que é o Coxa, falou, eu tenho um amigo que sabe tocar cavaco. Vou chamar ele. Vamos fazer um ensaio. Cara, resumindo, conheci o Chaves, ele já tocava legal. O nosso grupo eram 7 pessoas, só eu e ele sabia tocar. Resumindo, o grupo durou um ensaio e acabou. Mas aí a gente sempre manteve contato com eu e o Chaves, né? E aí depois ele acabou conhecendo outras pessoas do grupo também. E aí ele depois teve um dia, a gente já estava nesse começo de fazer o nosso próprio evento, o nosso evento independente. E aí eu sempre chamava ele assim, mas ele vive na praia, vive viajando, eu chamei ele uma vez, ele foi. Eu conheci o Samba da Rosa por conta de uma pessoa, na verdade. O Guilherme. Putz, eu nunca tive a oportunidade de me juntar a ele ali, de estar próximo sempre dele, né? E aí, no momento oportuno de eu não estar podendo praticar um esporte que é a minha vida, que é o surf também, tinha feito uma cirurgia e eu falei, pô, eu vou lá, vou chegar lá com o Gui e tal. Sempre me deu um toque, por que eu não vou chegar pra somar ali com ele? Eu posso tocar. E aí, cheguei miudinho, sem tocar nem nada, sentei, fiquei em volta da roda vendo o pessoal tocar. E aí deu um intervalo, eu cheguei e falei, Gui, posso tocar aí com você e tal? Não sei o que lá. Não, por favor, tal. Peguei o cavaco ali, tava no carro, óbvio, deixei guardado, porque se tivesse oportunidade eu queria tocar junto com eles ali. E aí sentei do lado dele, aí eu fiquei, toquei ali, não conhecia ninguém. E aí, assim, nesse primeiro dia, lembro do Madureira falar, o Caio falou assim, mano, esquece, Chaves, você tá dentro agora, você vai ter que vir todo final de semana que a gente tocar, você vai tocar. Eu falei, pô, mas não é assim, tal, pode mesmo? Ele, não, manda ver, tal, você vai estar junto com a gente. E é isso aí, a história que tá até hoje, então. Cara, a gente era super de boa e a gente sempre deixava a galera sentar, tocar junto. Óbvio, chegava sempre um louco ou outro ali, você metia um louco, né? Pô, não dá. Hoje não dá. Mas a galera, no modo geral, sempre sentou e tocava um pouquinho, levantava. Nunca tinha problema. Até porque o samba é isso, cara. O samba também, ele é inclusão. O samba, ele é, tipo, a parada democrática. Então, tipo, pô, a gente fazia o negócio ali, era no chão, era nós. Mas, cara, quem quisesse sentar e, independente se o cara ia tomar pô, senta aí, quer tocar, quer brincar, pô, vai. Se o cara causasse, a gente dava um toque ali, tá ligado? Mas, cara, era um negócio que era isso, era no gogó, um samba de roda no gogó. E no chão, assim, então, tipo, pô... normal a galera tá junto ali e querer tocar.
Porque, cara, você entra no clima, se você gosta de tocar e sabe, bate mais vontade. Então, a gente sempre fez isso. Os únicos 2 hoje que não faziam parte da turma, né, que se conhecia, que era da Zona Norte, é o Guerreiro e o Iaié. E o Guerreiro teve uma entrada triunfal, né, no Samba da Rosa. Na época o Mosquito, né, o Gabriel tava tocando banjo e na época não tinha palco, era cadeirinha, então o público ele ficava muito perto ali da gente, né, praticamente encostado na cadeira. E alguma abençoada soltou um drink nas costas dele, mano, mas eu acho que o Gabriel ficou bravo 2 vezes na vida, uma com o Caio e outra foi esse dia aí. E aí, mano, ele virou no giraia e falou, não toco mais, não sei, cheio de bebida nas costas. Ele deu um piti, e eu lembro que eu tocando assim, e ele dando piti. Eu falei, ele vai dar o piti? De boa, né? Vai dar uma reclamada e tira a camisa, qualquer coisa, e mete marcha, vambora. Quando ele começou a dar piti, e deu um piti assim, tipo, de levantou, e tipo, E eu lembro que eu assim, Mosquito! E ele catou e saiu da roda assim, e ficou o lugar e o banjo no lugar assim. Nesse dia, o Alf, que era, e ainda é hoje o que mais puxa as músicas, não tava, ele tava fazendo um outro show, alguma coisa. Enfim, a responsabilidade de chamar as músicas no dia era toda do Mosquito. Eu tava um pouco mais distante da roda e vi ele saindo, bravejando. Fulana fez isso, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, como assim, Mosquito? E se eu não me engano, esse dia só tinha ele de banjo. E eu tava voltando do banheiro nessa, né? Só que eu já tava escutando, né? Parou do nada, escutei, tô saindo do banheiro, o Gabriel tá vindo. Já reclamando, sei o que lá. Pô, não dá, cara, não dá pra galera ficar próxima, a gente precisa de segurança, precisa ter alguma coisa ali, cara, grade. Eu sou um músico, meu. Eu falei, calma, Gabi, isso aqui é uma brincadeira, meu. Eu segui puta, assim, o que foi? Não, derrubaram aqui, ó. Tô roxo, cara, derrubaram a bebida em mim, mano. Aí eu lembro que nessa daí eu tirei a camiseta, dei pra ele e falei, não, então fica com a minha aí, vai lá. Não, mas é foda, né? Não sei o que lá, parar de reclamar. E aí nessa o Guerreiro tava atrás, né? E aí ele não pensou 2 vezes, pegou o banjo, cara, começou a tocar, já tocava bem. Não tocava o que ele toca hoje, porque hoje em dia ele tá muito bom. Mas ele já tocava super bem. Que pra minha surpresa, o pessoal da roda lá falou, pô, o cara tava olhando demais, ele pediu, posso tocar? Todo mundo fala, pior que ele tá, não vai ficar. E pra nossa surpresa, pô, ele mandou muito, na mesma linha do que a gente já tava de repertório, né? Então casou muito bem ali. E aí, cara, desde aquele dia ele nunca mais saiu. Tá com a gente até hoje. Sempre ia voltando, ia sempre dando as canjinhas dele. Chegou uma hora que a gente falou, pô, sabe que você é do samba já, né? E ele sempre muito presente, né? O cara mora em Santo André, era um ônibus, aí pegava o trem fazia baldeação com o metrô, do metrô pegava mais um ônibus. Quando era lá na Rua Inglesa, ele conseguia ir com o metrô até lá próximo. Acabava ficando aqui com a gente, virando também pra segunda ir trabalhar e tal. Então o Guerreiro faz muito jus ao nome Guerreiro mesmo, porque... E grande amigo, né? O cara é sensacional. Em que momento você entrou? Você lembra como é que foi? Lembro até dos detalhes. Foi em 2017, o samba tava no comecinho ainda, era aqueles eventos no estacionamentos e tal, tudo desligado, a galera bem juntinha. E por conta de uns amigos, eu moro longe, né? Eu sou do ABC, moro em Santo André, relativamente longe, é uns 30 quilômetros daqui até lá normalmente. E nessa eu tava ali, o samba ia acabar, eu pedi licença, assim, meio tímido, os caras também estavam meio preocupados, porque não tinha ninguém pra tocar banjo, já tava, sabe, aquela coisa meio esquisita, meio morrendo. Aí eu peguei, cantei umas 3 musiquinhas, o samba voltou, aí depois disso eu nunca mais desgrudei da rapaziada, já peguei contato, já fiquei em cima. Até os caras falaram, esse moleque agora vai ficar aqui, não vai ter jeito, então vamos trazer ele pra nós. Aí foi assim que aconteceu. Mas ainda bem que aconteceu isso, né? Se não acontecesse, talvez, eu acho que não estaria aqui pra contar essa história, e entre outras. Engraçado até como ele entrou no Samba da Rosa. Ele entrou num evento que a gente fazia no estacionamento, e na época não tinha palco, não era ligado, e eu tava tocando. E infelizmente uma menina derrubou um copo de catuaba e molhou toda a minha blusa.
E nós temos o Gabriel, que toca aqui no Samba da Rosa, que formou o samba de tabela lá em São Caetano. E aí o Iê foi, um sábado, um amigo dele levou ele lá no samba de tabela. E aí ele conversando com o Guerreiro colocou para ele, falou, não, eu toco lá no Samba da Rosa, que o Wagner tá lá. Aí eu conversei com ele também e convidei ele, falei, vai lá no Samba da Rosa, ele veio também e hoje está tocando aí com a gente, né? Fora tocamos em escolas de samba, né? Porque nas escolas de samba aí fora, basicamente as cuicas, né? São poucas escolas que têm cuiqueiro próprio, né? Na realidade, elas convidam os cuiqueiros, né? Para sair nas escolas. Então foi assim que a gente se conheceu. Então a gente sai no carnaval, às vezes em 3, 4 escolas, às vezes em uma só, depende do convite, né? E foi aí que a gente começou. Então, eu conheci o grupo através do Vagnão, ele toca também, cuíca, no Samba da Rosa. E eu conheci o grupo também de ver nas redes sociais, mas ele, como toca lá desde o começo, nós tocamos junto lá na escola de samba, aqui de São Paulo, e ele veio me convidar, pô, vai lá participar um dia lá, vai lá tocar com nós. Eu falei, não, pô, o samba é seu, eu vou lá pra tomar cerveja. E ele, não, pô, vem pra cá, traz sua cuíca. No intervalo você toca metade, eu toco metade, as duas partes vamos dividindo lá, todo mundo brincava. Eu falei, não, pô, não, vai lá. E aí eu fui lá, um frio do caramba, galera lotada. Fui lá, levei minha cuíca, deixei lá. Falei, fica tranquilo, vim aqui pra curtir. Mas aí no meio do samba ele, não, sobe aí. Subiu, eu nem conhecia ninguém do samba, assim. Pô, só de ver, não conhecia ninguém, imagine. Pô, você fica com uma vergonha do caramba. Pô, dá licença aí, rapaziada. Coloquei o microfone e deu tudo certo, fizemos um som legal. E aí veio o intervalo, aí que eu conheci a galera mesmo, me apresentei, eles se apresentaram. Fizemos uma amizade legal, me convidou mais uma vez, 2, 3, até que chegou uma hora e falou, você vai ficar com nós aqui. E aí cheguei lá, tô aí, sou grato pra caramba pela rapaziada, pessoal 100%. No final das contas, né, essa energia que a rapaziada tem e tudo, é tudo um pouquinho desses caras que foram integrando, que, puta, só gente de coração gigantesco, zica. E que, pô, foram formando uma família mesmo que, pô, isso aí é... Hoje é o dia do samba, tá ligado? Hoje a gente se olha e fala, porra, hoje é o samba, rapaz. E aí é minha esposa, você chega em casa, já estão fazendo esquenta com uma rapaziada, e você liga pro outro e fala, não, eu tô assando uma carninha aqui, e tá todo mundo se preparando pra ir pro bagulho, porque tá indo pra lá não só pra prestigiar, mas pra tirar uma onda com todo mundo. Então, isso que é o da hora, e todo mundo que foi integrando isso aí tem seu grau de importância exatamente igual como todo mundo que participou igual nós. E aí veio essa união aí, foi que começou o Samba da Rosa mesmo, e é hoje essa coisa maravilhosa, esse sucesso.